uma aula do despertar espiritual. Hoje é a 19ª aula, né? Desse período de 21 aulas que nós estamos aí ministrando para trazer um direcionamento, né, um realinhamento. Eu creio que nós precisamos fazer mais atividades relacionadas a isso para a igreja entender o que está acontecendo nesse tempo, certo? Se você está aqui pela primeira vez, eu recomendo que você assista às aulas anteriores, certo? Está lá no canal do YouTube, né? Portal Profético do Reino. Está também aqui no Facebook. É só você procurar aí que você vai encontrar, né? Hoje já é a 19ª aula. Nós estamos aí numa frequência do despertar espiritual para que as pessoas entendam o que está acontecendo nesse tempo, certo? Amados, já é notório que nós estamos passando por um período de transição. Apenas antes de eu introduzir a mensagem, um recado de Deus, uma palavra de Deus para você que está aí conectado. O Senhor me deu uma visão agora, falando sobre a consciência de Cristo, sobre a mente de Cristo. Pessoas aqui estão sendo despertadas e você está recebendo ativações da consciência de Cristo, tá? Interrompi aqui a minha fala que eu ia dizer porque tive uma visão. E quando você discerne a visão, você sabe o que Deus está fazendo. Você está num ambiente profético. Você está num portal profético. E o que acontece dentro do portal profético? Não é apenas palavras que estão sendo liberadas sem um objetivo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas cumprirá o fim para o qual ela é designada. Então você entenda que durante essa ministração, coisas estarão acontecendo no reino espiritual. Existem seres espirituais ativando. Eu sou apenas um elo de comunicação, mas Deus está trabalhando por meio do Espírito. Apenas abra o teu coração, porque haverá um grande impartir. Haverá uma repartição de Espírito, conforme a Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e depositou sobre os 70. Os 70 que estavam ali congregados. Eu quero que você entenda algo. Você fazer parte num ambiente espiritual não é apenas você estar de corpo físico. Você pode acessar todos os segredos, todos os mistérios do reino dos céus, mas você pode receber também direto do Espírito, mas o Senhor também pode tirar daquilo que está no meu espírito e colocar no seu espírito. Assim como Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés. Aquilo que eu ensino, eu ouso a dizer, eu não aprendi por meio de um homem, conforme disse o apóstolo Paulo, foi direto de Cristo. Eu não aprendi por meio de uma cartilha, eu não aprendi. Eu tive, sim, que permitir que o Senhor me limpasse de tudo aquilo que o sistema tinha colocado para que eu começasse a ouvir a voz do Espírito e começar agora a ser ensinado por Ele. Eu quero dizer algo para você. Nós estamos entrando numa fase em que aqueles que não renovarem a sua mente e não forem alimentadas pelo céu passarão por muitas dificuldades. Eu quero te alertar porque as coisas que sobrevirão sobre a terra serão tempos difíceis, mas você precisa entender o momento em que Deus está te convidando para sair desse sistema. Você precisa entender que as pessoas que vão sobreviver nesse tempo, as pessoas que vão permanecer em paz, são pessoas que estão deixando a dimensão terra, são pessoas que estão deixando a dimensão da batalha, são pessoas que estão saindo da 4ª dimensão e estão adentrando um plano de luz mais elevado, uma conexão espiritual mais elevada. Você precisa estar com a sua mente totalmente conectada ao Espírito de Deus para que Ele seja o seu
seu alimento, para que ele seja a sua luz, para que ele seja a sua fonte, para que ele seja a sua direção. Entenda, nós estamos entrando num período de muita confusão sobre a terra. O emaranhado da quarta dimensão, as ativações de trevas, as movimentações de principados e potestades, está vindo com muita força sobre aqueles que ainda não têm uma mente desperta. E Deus está nos fazendo o convite: sai do meio dela, povo meu, para não seres participantes dos seus flagelos. A igreja que está atormentada no medo, a igreja que está fragilizada, oprimida, no meio de uma escravidão mental, que só sabe movimentar medo e tremer diante das coisas que se sucedem no mundo. Deus está dizendo para você: não é tempo de você temer, não é tempo de você ter medo, é tempo de você crescer e voar nas asas do Espírito. Ramante ofácia cambla forquia. Ramante ofácia manto de bicoble furquia. Há um clamor no reino dos céus dizendo: sai do meio dela, povo meu. Não diz respeito, queridos, a sair de um ambiente físico, mas de mudar de realidade espiritual. Não diz respeito às questões físicas. Entenda, Jesus, ele andava nessa dimensão física, mas ele não estava espiritualmente aqui nessa dimensão. Ele estava em lugares celestiais, ele habitava junto com o Pai. O Pai era o alimento dele, ele não dependia das circunstâncias desse mundo para viver. As pessoas que vão conseguir permanecer em paz nesse tempo são as pessoas que adentrarem a consciência do reino. Nem o ser humano por si só, ou ser humano que estão conectados com fontes aqui de baixo, que eles vão conseguir permanecer. Nós precisamos sim fazer a leitura daquilo que está acontecendo aqui na terra. Porém, a nossa direção sempre será os céus. A nossa direção sempre será aquilo que o Pai está dizendo. E o Pai está dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Por quê? Porque na casa do Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ele vos teria dito que ia preparar um lugar. Mas como tem lugar, querido, ele diz: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus já veio. Ele já veio. Tem muitos que estão esperando a aparição física de Jesus. Sim, queridos, vai chegar esse tempo. Mas antes dele vir fisicamente, ele vem espiritualmente habitar dentro de cada um de nós. Ele vem nos transformar em espíritos. Ele vem acender dentro de nós a chama espiritual. Ele vem nos dar um novo nascimento, e ele vem nos dar o crescimento espiritual. Ele vem nos tirar do sistema do mundo e nos levar para o reino dos céus. O reino é uma frequência dentro de nós. O reino está dentro de nós e o reino se manifesta. Entenda uma coisa: uma vez que o reino foi ativado dentro de você, você está apto para manifestar as coisas do reino externamente. Tudo que existe no reino espiritual pode ser materializado aqui no reino físico. Entenda que o reino físico é uma manifestação de realidades espirituais. Nós, seres humanos, estamos aqui para fazer isso.
E se aqui não está bom, é porque existe um maior número de pessoas manifestando uma espiritualidade de trevas e não uma espiritualidade de luz. E ao invés de nós reclamarmos e tremermos no medo, porque se fizermos isso, de estarmos com medo, nós só estaremos aumentando o volume das trevas. E Jesus, ele disse: a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão. Ele estava dizendo: você é um ser de luz. Dentro de você existe uma luz, mas se você ofuscar essa luz, as trevas aumentarão sobre a terra. Então, deixe brilhar a luz de Deus que há em ti. Para que a luz de Deus que há em ti brilhe, você precisa limpar-se de toda a contaminação desse mundo, de todas as frequências negativas. Você pode perguntar assim: apóstolo, você fala tanto nisso, mas o que é que eu faço? É muito fácil, queridos. Entenda que os nossos sentimentos vão movimentar, os nossos pensamentos vão movimentar. E como que você muda uma realidade? Transicionando aquilo que você está sentindo. A pessoa que sente ódio precisa agora, pela sua consciência espiritual, transicionar isso para amor. A pessoa que sente medo precisa agora transicionar isso para paz, para amor. E como que você faz isso? Se você está pensando negativamente, você começa a pensar agora nas coisas do alto. Se você está triste, começa a pensar em alegria. Começa a trazer à memória coisas que te dão alegria. Isso vai transicionar o seu interior. Isso vai transicionar o seu estado vibracional. É muito simples. Só que a igreja aprendeu que só a oração de um ministro vai mudar o interior dela. Não, querido, você é um ser espiritual. E você tem habilidade assim como o teu ministro, como o teu pastor tem. Você tem ministro assim, você tem dentro de você a capacidade profética. A capacidade profética está sobre todos os filhos de Deus. A capacidade profética é uma capacidade elevadíssima de operação espiritual. E para de endeusar profetas, porque todos têm dentro de si a capacidade e o potencial profético. Quando nós falamos de profetas, nós não estamos falando de uma elite, nós estamos falando de uma condição de filhos de Deus, o qual diz a palavra que nos últimos dias o Senhor derramaria do espírito profético sobre todos os filhos. É a visão de Paulo, todos podem profetizar. É a visão de Moisés, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Você tem a capacidade de transicionar os seus sentimentos, de sentir, sim, porque nós somos, na nossa alma nós somos sentimentais, nós temos sentimentos, mas você pode sentir os seus sentimentos e decidir se eles permanecem ou não. Se você quer ficar acariciando aquele sentimento negativo, fique, é uma decisão sua. Porém, se você quer transicionar, você pode transicionar. Você pode fazer com que a sua tristeza salte de alegria. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele viaja e ele se conecta às frequências. Você entenda uma coisa, que quando você está pensando, você está emitindo ondas que vão para o mundo espiritual e se conectam à realidade. É por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas do alto, falar nas coisas do alto, cantai, salmodiai a Deus no seu coração. Tá varrendo a casa, tá lá com uma vassoura na mão, comece a cantar hinos que te eleva, hinos de adoração, e comece a fluir nas asas do Espírito. Agora, se você cultivar aquele sentimento negativo, você vai trazer mais dessa realidade para você. Se nós estamos tristes, queridos, nós começamos a adorar, a realidade muda. Dependendo do nível de prisão, demora um pouco, mas vai romper.
O seu pensamento, ele te conecta. Se você permanecer conectado, o propósito do despertar e da jornada é fazer com que as pessoas cresçam cada vez mais em elevação espiritual. Entenda, o salto espiritual não acontece num momento. É dia após dia, você vai elevando o seu estado interior, você vai elevando o seu espírito, você vai elevando o seu estado vibracional e de repente lá um dia, pum! Algo rompeu dentro de você e você já não está mais habitando aqui na terra espiritualmente. Você agora está habitando no reino dos céus. Sabe como que eu venci as batalhas? Eu era uma pessoa que eu batalhava muito. E um dia o Senhor falou, filho, você está fazendo errado. Quando você luta contra as trevas, você está, na verdade, amando para você mais trevas. Porque quando você guerreia, entenda que o mundo espiritual é como a eletricidade. É éter. É eletricidade. Quando você guerreia, você já experimentou em dar um pontapé num fio de luz descascado? O que vai acontecer? Você vai levar um choque. Tem muitas pessoas que estão guerreando de forma errada no mundo espiritual. Você tem que aprender a subir, celebrando, adorando, exaltando. Você vai se enchendo do Espírito. É assim que se sobe. É assim que aumenta a sua unção. É assim que sustenta a sua unção. Um dia o pai falou para mim assim, filha, tem filhos meus que se carregam da unção. Depois eles vão para a batalha e o inimigo rouba a unção deles. Por quê? Porque para você sustentar a unção, você precisa permanecer num estado de paz. Você precisa ter gestão emocional para você sustentar a tua unção. Estou liberando chaves tremendas aqui para você. Estou jogando pincelada de chaves aqui. Se você quer crescer na unção, você precisa ter gestão emocional. Se você quer crescer na unção, você precisa se permanecer em paz. Porque guerrear com armas erradas é permitir que o ladrão roube a unção que você gerou. A Bíblia diz que Deus zomba, Deus ri dos inimigos. Você é filho de Deus, aprenda a rir dos seus inimigos. Não que você tenha inimigo, queridos. Para você estar no reino, você não pode ter inimigos. Se você quer viver o ambiente do reino dos céus, a primeira coisa que vai ter que sair da sua cabecinha são até mesmo os inimigos espirituais. Não existe inimigos espirituais. As pessoas até podem ver você como inimigo, mas se você chegou no plano da unidade, você não vai ter inimigos espirituais. Quando depender de vós, tem de paz com todos. Pedimos aos irmãos ali, tem pessoas pedindo oração. Eu não vou interromper agora o ensino. Amém, queridos? Apenas uma introdução. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saindo do Matrix, deixando o Egito e a Babilônia. Nós já entendemos que nós estamos num tempo de transição. Aquilo que está acontecendo na Terra, queridos, muitas pessoas estão apavoradas e estão vendo apenas a questão do vírus, né? Mas existe muito mais coisa acontecendo. Existe um trabalhar muito grande dos anjos de Deus nas dimensões espirituais. Existe um liberar muito grande de unção acontecendo na atmosfera. E existe o sistema do mundo aqui, que está trabalhando com todo o fôlego, né, para prender a humanidade. Certo? Então, a partir dessa linha de raciocínio, nós vamos pegar algumas atividades, alguns acontecimentos bíblicos para entender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Entenda que aquilo que aconteceu biblicamente
tem uma alusão espiritual para acontecer em todos os milênios, certo? Não é apenas uma história isolada, foi uma prefiguração de acontecimentos espirituais. E a Bíblia vai trazer essas conexões para nós. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo de número 18, e é uma visão que Deus tem me trazido muito nesse tempo, desse anjo que está iluminando a terra, certo? Essa passagem de Apocalipse, por mais que pessoas que não têm visão espiritual não conseguem ver, mas pessoas que têm conexão com o Espírito de Deus conseguem ver que essa passagem está acontecendo. Apocalipse 18 diz: e depois destas coisas. De que coisas? Você precisa agora ler o capítulo 17 de Apocalipse, que fala a respeito da queda de Babilônia. O que é Babilônia, apóstola? É todo esse sistema do mundo, né? Jesus chamou de sistema de César, sistema do mundo. E esse sistema do mundo governado pelo anticristo, o que é o anticristo? É aquele que é contra o ungido, é aquele que é contra a espiritualidade, é aquele que é contra a unção, é aquele que é contra o reino, é aquele que estabeleceu um sistema na terra e governa. E quando apóstola, que surgiu o sistema babilônico? Quando é que surgiu esse Matrix? Sim, querido, surgiu lá com Nimrod, quando ele fez a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? É um sistema externo, é uma tentativa humana de se achegar a Deus, porém sem resultado, e aprisionou pessoas dentro desse Matrix, dentro desse sistema. Então, vai muito além de uma religião, é todo um sistema globalizado que mantém a humanidade presa dentro de um gesso, isso em todas as áreas, na economia, na religião, em todas as áreas que você, na política, certo? Na política, eles mantêm o monopólio em tudo. Então, para quem acha que o anticristo vai vir, não, querido, o espírito do anticristo, ele já governa desde Nimrod, desde a Torre de Babel. Muitas pessoas, elas têm medo, por quê? Porque elas acham que o anticristo vai vir. E elas nem percebem que muitas vezes elas podem estar dentro desse sistema e não sabem. Nós vamos hoje passar algumas características para você identificar se você está no Matrix ou não. Você precisa entender que existe duas realidades sobre a Terra. A realidade do sistema desse mundo, o qual Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, santa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por aqui você já pode entender se você está no sistema de Nimrod ou se você está no sistema de Deus. Você está experimentando a boa, santa e perfeita, agradável vontade do Senhor? Você está celebrando essa vontade? Agora, esse sistema, ele foi estabelecido com permissão do Pai. Por mais que o Pai ele veio e interviu, né? Ele desceu, opa, os seres humanos ali estão com a capacidade, uniram-se, falam a mesma língua, estão fazendo algo ali. Eu vou ter que ver, descer lá para ver o que está acontecendo, querido. O negócio é muito mais amplo do que uma torrezinha sendo levantada. Deus olhou do céu e viu, poxa, os seres humanos agora estão fazendo um sistema separado do meu. Se desconectaram de mim, estão criando o seu próprio mundo, estão criando a sua própria realidade, estão fazendo algo para eles. E Deus veio ali para que a coisa não desandasse de uma vez só. Deus traz uma confusão de línguas. E aí separam as nações. Sempre na Bíblia vai falar sobre nações e nunca sobre religiões. Você consegue expandir a sua consciência?
Você consegue tirar a sua mente do quadrado e ver que o negócio é muito mais amplo? Você consegue entender que por mais que a Terra, né, Deus permitiu que essa engenharia humana, que essa realidade humana se desenvolvesse, né, as grandes cidades, todo o monopólio, o qual Jesus fala que no reino dos céus não é assim. Os reis desse mundo governam desse jeito, mas no reino dos céus não é assim. Aquele que quer ser o maior seja o menor. Jesus deu todas as dicas. Agora você consegue agora, na sua consciência, ter a visão desse sistema do mundo globalizado dentro do planeta Terra, o qual eles colocaram, queridos, quem tem visão vê. Eu já vi muitas vezes, o sistema desse mundo colocou um teto para que as pessoas não acessassem as realidades espirituais. Cristo veio e derrubou a parede de separação. Cristo veio e tirou o véu que separava. Porém, o sistema do anticristo, ele movimentou algo que eu chamo de fumaça. E ele criou uma cortina. Sabe por que as pessoas não conseguem acessar a espiritualidade? Primeiro, porque dentro da própria mente deles tem um padrão de crenças. E esse padrão de crenças que agora coloca na mente, conforme disse o apóstolo Paulo, o véu da mente que será tirado, a cauterização da mente que será dinamite do espírito para derrubar isso. Agora, essa mesma cauterização da mente se dá por quê? Porque existe esse teto. E muitas pessoas oram e dizem assim, parece que a minha oração não passa do teto. É por isso, queridos. Se você ora e acha que a sua oração não passa do teto, é porque você está desconectado do Espírito. É porque você não consegue espiritualmente acessar as dimensões de cima. E é por isso que você ora e não flui. E você precisa romper. E o que rompe isso, apóstola? Unção profética. O que rompe? O que desativa os bloqueios? A unção profética. Mas você precisa permanecer num ambiente de unção. Porque senão o que acontece? Vai para um ambiente, queridos, não é porque é eu estou falando do ambiente de unção, eu estou falando do ambiente profético, eu estou falando da unção profética. Teve pessoas que ficou 23 anos dentro de um sistema, cultuando, e nunca tinha ouvido Deus. Com 3 meses que estava num ambiente profético, começou a ouvir a Deus, começou a ter visões, sonhos, e começou a viver as realidades do reino espiritual. Tá entendendo? Então não se trata, se trata de ambientes. Você não precisa se ligar apenas a uma pessoa, você precisa conectar a um ambiente, aonde a unção está, aonde a presença está. Agora, além da unção, além da presença, é preciso ter consciência. E Apocalipse 18, entenda que nós estamos agora pegando um versículo bíblico, mas diante de uma revelação espiritual, entendendo que esse versículo está acontecendo nesse tempo. Existe uma cronologia bíblica. A Bíblia, ela vem, ela foi escrita, existem histórias, existem provérbios, existem poesias, mas existem livros proféticos. E os livros proféticos, eles datam de realidades, como disse João ao escrever o Apocalipse. Eu escrevo daquilo que era, daquilo que é e daquilo que há de vir. O maior nível do profeta é entender os tempos e as estações. O maior nível de um profeta é estar na visão macro do reino de Deus e entender o que se passa no céu. É entender a unidade universal, é entender que somos um.
e que o céu tem algo específico para se manifestar sobre a terra. O maior nível de um profeta, queridos, por mais que eu amo e faz parte da vida de um profeta, o maior nível de um profeta não é revelar a vida das pessoas. O maior nível de um profeta é revelar a visão de Deus para as pessoas. O maior nível de um profeta é receber o coração do Pai, saber os tempos e as estações e dizer: está acontecendo agora. Porque acessar a alma das pessoas é fácil. Acessar a genética das pessoas é fácil. Agora, acessar o que o Pai pré-ordenou antes da fundação do mundo, num tempo específico, entender, está acontecendo agora. Esse anjo está voando pelo meio do céu, um anjo com poder e autoridade, e ele está fazendo algo. A terra será iluminada pela glória de Deus. Se você fala de avivamento, é isso aqui, ó. A terra sendo iluminada, isso é avivamento. O que é avivamento? É permanecer-se vivo no Espírito. Avivamento é permanecer vivo no Espírito. Avivamento não é só auê, não. Por mais que quando você se enche do Espírito vai transbordar, o seu corpo vai reagir. Mas avivamento é manter-se vivo no Espírito, conectado no Espírito. O avivamento, ele vem exatamente para tirar o teto que impede você de conectar-se às realidades espirituais. Agora, esse anjo que está trazendo luz para a terra, que está iluminando a terra, entenda uma coisa: a única coisa que pode desfazer as sombras, a única coisa que pode dissipar as trevas é a luz. Luz fala de conhecimento. Luz fala de sabedoria. Não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria divina. As pessoas querem dissipar trevas guerreando no soco. Não, queridos. Quer dissipar treva? Busque luz. E luz é conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. E o que é que esse anjo está clamando? Ele está liberando luz. Só que ele também está falando algo. E clamou com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, e coito de espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Tem muita gente com medo das pragas, mas precisa ouvir o convite de Deus: sai dela, povo meu, para você não ser participante. Como eu iniciei dizendo, o mundo vai passar por um caos, mas você não pode participar desse caos. Você não pode permanecer espiritualmente nesses ambientes aonde as catástrofes vão vir. E queridos, o que está acontecendo aqui, o que descreve aqui, haverá também uma transição, até mesmo na economia. Por quê? Porque os mercadores da terra enriqueceram à custa da sua luxúria, subjugaram o povo de Deus, escravizaram o povo de Deus. Entenda algo: quando a Bíblia fala de Egito, está falando de escravidão física. Pessoas que se sentem amarradas fisicamente não conseguem entender que existe a terra para elas se moverem, mas espiritualmente existe o universo.
As pessoas que estavam no Egito, queridos, quando eles saíram, embaixo de mão forte, eles queriam voltar para o Egito. Por quê? Porque saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Então, fisicamente, eles queriam voltar para aquele ambiente. Aqui você pode entender se você está em prisão física ou não. E nós precisamos romper essas prisões. Agora, o que é uma prisão? O que é uma escravidão babilônica? O que é ser escravo em Babilônia? É a prisão mental. É a prisão sentimental. Pessoas que até mesmo estão na igreja, mas estão confusas em sua mente. Estão confusas emocionalmente. E aqui eu quero deixar uma revelação para você, queridos. Nesse tempo, Deus está permitindo que a confusão de mente aflore. Por quê? Porque os ambientes externos estão confusos. Toda a carga energética da quarta dimensão está se movimentando. Agora, por que Deus está permitindo que essas confusões de mente aflorem? Que essas confusões sentimentais aflorem? Para que você libere. Esse agir de confusão mental é para que você encontre o caminho. Essas oscilações emocionais é para você entender que algo não está certo e que você precisa mudar. As emoções afloradas, descontroladas, não vêm para te matar, mas para sinalizar, para mostrar para você, epa, você não está num ambiente legal. Por quê? Porque o ambiente que você está também vai influenciar no teu interior. Você influencia o ambiente influencia você. E aí segue a roda. Você influencia o ambiente e o ambiente influencia você. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que limpar o interior do copo, como disse Jesus. Porque a partir do momento que nós limpamos o interior do copo, as atmosferas também começam agora a mudar. Por muitos anos as pessoas buscaram uma espiritualidade. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, glória. Oh, aleluia. Receba essa revelação no teu espírito em nome de Jesus. Por muito tempo a humanidade buscou a espiritualidade e não encontrou. Por muito tempo as pessoas buscaram uma conexão espiritual e não encontravam. Agora entendo o que está acontecendo nesse tempo. Os céus estão cooperando. A unção que está sendo liberada sobre as nações, a renovação energética na atmosfera está trazendo uma libertação em massa. Aquilo que era difícil agora está se tornando fácil. Pessoas estão se despertando. Por quê? Porque estão recebendo uma nova realidade de carga energética. A atmosfera está se renovando. E à medida que a atmosfera das nações se renovam, você começa a sentir um ambiente de leveza. Oh, reblaia, farque, amantoplaia. Você entende isso? Pessoas estão recebendo carga de unção sobre o seu corpo. Pessoas estão recebendo fogo do Espírito. E sabe por quê que a renovação está acontecendo? Porque o fogo do Espírito está se movendo. Nós estamos preparando algo sobre o fogo do Espírito. Você vai entender sobre os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Você vai entender dessa graça maravilhosa e do trabalhar de Deus em nosso favor. Sabe como começa o despertar? Sabe como começa o Matrix? Aqui vai uma chave poderosa para você. O despertar começa pela insatisfação. Quando você se sentir insatisfeito com a vida que você está levando. Quando você se sentir insatisfeito com o sistema desse mundo. É um chamado ao despertar. Quando você começar a olhar ao seu redor e você começar a notar
Não que tem coisas erradas com os outros, mas que tem coisas erradas com você. A espiritualidade não se trata de olhar a vida do outro e querer que ele mude. Por mais que você pode contribuir para que outras pessoas se despertem. A espiritualidade trata de evolução, de crescimento espiritual do eu. Eu preciso crescer. Porque se você, querido, atingir um nível de espiritualidade, você começar a vibrar em luz, sem que você abra a boca, você vai influenciar pessoas. Você vai mudar a atmosfera. Uma pessoa que é luz e tem consciência de que ela é luz, ela muda o estado vibracional da cidade dela. Sempre esse é um novo nível de entendimento e um novo nível de luz. Entenda que na velha energia, quando eu falo velha energia, eu estou com uma consciência de quem já renovou energeticamente. Tem pessoas que ainda estão vibrando num peso, numa carga energética de opressão. Mas elas precisam se despertar, precisam cair em si como o filho pródigo. Não, eu tenho que sair dessa situação. Agora, quem já se despertou e renovou-se espiritualmente, já está vibrando, está fisicamente na Terra, mas já está vibrando nas dimensões de luz. Já ativou o corpo de luz e já transita da quinta dimensão para cima. Existem pessoas que não conseguem sentir, entram num ambiente de unção e não conseguem sentir a unção. Por quê? Porque precisa romper, né? Toda aquela carga energética de trevas. Agora, se a pessoa permanece num ambiente de unção, tenha certeza, ela vai ser avivada, ela vai se despertar. Só que não pode ser como Jesus falou. Uma vez que foi lavado, uma vez que foi limpo da velha energia, você não pode voltar a esses ambientes. Entenda que a atmosfera é como uma grande lagoa, só que ao invés de água tem ar. E se o ar estiver poluído, com uma carga energética de idolatria, o Brasil sofreu muito com a carga da idolatria. A idolatria nada mais é do que uma adoração a algo externo. A idolatria não tem nada a ver, ou não é somente a imagem que a pessoa adora, a estátua, é também a estátua. Mas a idolatria é qualquer modelo de adoração externa. A idolatria é quando você idolatra um ser humano. Quando você deposita aquilo que Deus colocou dentro de você, agora você começa a idolatrar pessoas, querido. Porque a mesma capacidade espiritual que está dentro de um, está dentro do outro. Agora é óbvio, vai ser direcionado para a sua missão. Babilônia consiste em todo esse sistema do mundo. Volto a dizer, vai envolver economia, subjugando as pessoas na liberdade financeira. E aqui, Deus fala sobre os mercadores da terra que enriqueceram à custa de luxúria, de delícia. E o Pai ele tem me falado já desde o ano de 2015, que o Pai ele tem falado para mim o seguinte, que haverá uma transição de riquezas. Muitas portas físicas estão sendo fechadas e as pessoas não entenderam ainda. Desperta, filhinho do papai. Desperta. Pessoas que estão no Matrix estão vendo as portas se fecharem, estão reclamando porque não tem trabalho, porque estão em crise. Enquanto muitos estão reclamando que não tem trabalho, que estão em crise, porque portas físicas estão fechando. Tem pessoas que estão faturando milhões porque não estão no Matrix. O céu não está em crise. Agora, pessoas que estão subjugadas a um sistema, elas acham que aquela porta é a única porta. Entenda uma coisa, quem comanda a tua vida é Deus. Quem comanda a tua vida é Deus. Ele está no governo da tua existência.
E se uma porta se fecha dentro de um sistema, entenda, o Pai quer te promover. O Pai quer te levar para um novo nível. O Pai quer te levar para um novo entendimento de consciência. Deus provoca algumas coisas na nossa vida. Deus fecha algumas portas. Deus fecha algumas portas, queridos, para a gente se mexer. Para a gente entender que tem muito mais. E no ano de 2015, quando o Pai, Ele trouxe para mim essa questão de que haveria transição de recursos, economicamente, a riqueza está saindo da mão de uns e indo para a mão de outros. Agora, a riqueza vai para a mão de quem? Para quem está dentro de um sistema engessado, não. A riqueza está indo para a mão daqueles que evoluíram, daqueles que entenderam a fonte de recurso, a verdadeira fonte de recurso. Porque quando nós estamos no Matrix, nós achamos que a nossa fonte de recurso é aquela ali. E Deus está tirando para que a nossa visão de fonte de recurso mude. Agora, para que isso aconteça, queridos, nós vamos ter que aprender a viver pela fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé e não por aquilo que vemos. Você precisa de fé para você sair de um padrão e você agora depender do Espírito. Você precisa de muita fé para sair de um padrão, para sair de uma mesmice, para sair de um sistema, para se elevar. Crescimento espiritual, queridos, exige fé. Evolução espiritual exige fé. Expansão de consciência exige fé. Vai ter momentos de instabilidade. Nós queremos segurança. Não, eu estou seguro aqui. A história do cara que tinha o boi, né? Sobrevivia do leite. Não vou contar a história, não. Tá? Às vezes a pessoa se apega àquilo que tem e não vê que existe mais luz. Não vê que Deus tem muito mais coisas. Amém? Quando Deus me deu a visão de que haveria transição de riqueza, Ele me deu a passagem de Esdras. Depois você vai lá na tua Bíblia e lê Esdras, capítulo 1. Eu vou ler apenas uns poucos versículos aqui que diz assim, ó. Esdras 1, verso 4. Os judeus que não voltarem devem ajudar nas despesas. Vou ler o 3, para pegar o contexto. Todos os judeus residentes nesse reino podem agora voltar a Jerusalém para reconstruir este templo do Senhor, que é o Deus de Israel e de Jerusalém. Faço votos de que as bênçãos de Deus estejam com vocês. Queridos, você pode achar, mas isso não tem nada a ver conosco. Tem sim. Na alusão espiritual, você vai entender que aqui o povo judeu, o Israel de Deus, estava preso, estava cativo em Babilônia. E Deus desperta agora o coração de Ciro. Deus desperta o espírito de Ciro. Deus desperta o coração de alguém que não fazia parte de Israel, para que ele fosse agora alguém que movesse o povo para voltar para Jerusalém. Então você precisa entender aqui a metáfora bíblica. Egito é prisão de corpo, Babilônia é prisão mental, Jerusalém é liberdade no espírito. Cada vez que você vê na Bíblia Jerusalém, está falando da casa do Pai. Jerusalém representa os que são livres no espírito. Jerusalém representa aqueles que têm consciência espiritual e não se prendem mais em nenhum padrão humano. Shalom, queridos. No Egito, a pessoa é aprisionada fisicamente pelo espírito de Mitzrayim. Em Babilônia, a pessoa fica aprisionada pelo espírito de Jezabel. O que é? Não tem nada a ver com prostituição, tem a ver com domínio humano, tem a ver com manipulação humana.
Agora, em Jerusalém, a pessoa é livre no espírito, tem consciência espiritual e não se prende a nenhum padrão humano. Vai viver na consciência do espírito. E aqui nós vemos o quê? Todos os judeus residentes neste reino podem agora voltar a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Quando a Bíblia fala de templo do Senhor, não está falando de um prédio feito por mãos de homens. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está falando de reconstruir uma estrutura espiritual. Reconstruir o templo em Jerusalém fala de reconstruir o corpo de Cristo, a edificação espiritual. Agora tem também uma revelação aqui, os judeus que não voltarem, ou seja, aqueles que não querem voltar, aqueles que querem ficar em Babilônia, pega essa chave. Os judeus que não voltarem devem ajudar nas despesas daqueles que voltarem e também dar a eles roupas, transporte, recursos para a viagem e ainda devem fazer uma oferta voluntária. Não vou entrar em pormenores aqui, eu quero que você pegue só a aplicação. Egito, Babilônia e Jerusalém. Nesse tempo, Deus está convidando pessoas a sair de Babilônia. Apocalipse 18. E a ir para Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando você, seguindo a cronologia bíblica, chegar no capítulo 21 de Apocalipse, após o milênio, a nova Jerusalém vai descer do céu. Só que antes da Jerusalém descer do céu, haverá pessoas já habitando espiritualmente em Jerusalém. E é essas pessoas, junto com Cristo, que vão fazer com que todo o modelo do céu venha para a terra. A Bíblia diz que Deus habitará com os homens. E Deus diz que na realidade que Ele tem para nós, na conclusão de todo o projeto de Deus, não precisaremos nem do sol, nem da luz da lua, porque o próprio Deus estará conosco. Isso fala de unificação espiritual. Céus e terra se tornando a mesma coisa. O que é lá é agora aqui também. O mesmo ambiente de glória que é lá é aqui também. O próprio Deus iluminará todos. Oh, aleluia! Como isso é vivo dentro do meu espírito. Como isso é claro dentro do meu espírito, queridos. Às vezes eu tento transmitir em palavras aquilo que o meu espírito acessa. Aquilo que o meu espírito alcançou de revelação. Agora, como ensinar isso para as pessoas que foram ensinadas a ter uma vida miserável? Que foram ensinados a ficar presos, enriquecendo os reis desse mundo? Entenda uma coisa, você não foi chamado para enriquecer os reis desse mundo. Você foi chamado para ser rei e sacerdote e governar junto com Cristo. Você foi chamado para subir as alturas junto com Cristo e vir aqui nessa dimensão para trazer o que existe lá para cá, para manifestar a glória do reino. O reino é estabelecido por proclamação, por ensino, por manifestação. Quando nós proclamamos, quando nós ensinamos, quando nós manifestamos, nós estamos trazendo parte daquela atmosfera para cá. Parte daquela atmosfera para cá. Queridos, esse ensino profético, ele vai ser recebido primeiramente por pessoas que já estão prontas. Pessoas que já foram trabalhadas para esse nível. Existem pessoas que elas querem o pão. E tem pessoas que Deus está trabalhando
para que você seja um doador de pão. Amém? Amém, queridos? Se autoavalie, se autoanalise. Esse é um tempo de nós pararmos de analisar as outras pessoas. Esse é um tempo de nós pararmos de julgar as outras pessoas e nos autoavaliar. Nos autoconhecer, porque a partir do autoconhecimento nós vamos agora entender o que nós precisamos mudar. E não diz respeito de, eu sou aprovado por Deus, eu não sou. Não diz respeito a viver embaixo de condenação. A espiritualidade não trabalha com condenação. A espiritualidade trabalha com crescimento e evolução. Por quê? Porque todo o sistema universal está evoluindo, não está estático, não está parado. A Terra não é a mesma do início. A cada ano ela está mudando. Ela muda no seu eixo e ela muda também dentro da esfera. As próprias coisas manifestadas já não são as mesmas. A sua cidade não é a mesma de 20 anos atrás. O mesmo processo que se dá na nossa vida física, queridos, precisa acontecer na nossa espiritualidade. Isso é tão natural. E por tanto tempo a religião brigou com a ciência, porque a ciência fala de evolução e a religiosidade parou no tempo. A religião parou no tempo. Agora entenda que a espiritualidade e a ciência caminham junto. A espiritualidade vai alcançar o invisível. A espiritualidade acessa antes da criação. A espiritualidade acessa o Espírito de Deus. Agora a ciência, ela consegue explicar a obra da criação. A ciência hoje, a ciência bíblica, a ciência que vem de Deus, a ciência profetizada por Daniel, ela consegue ir no sistema solar e trazer informações. Ela consegue ir nas estrelas e trazer informações. Ela consegue estudar a lua. Ela sabe de muita coisa que a religião não sabe. Por quê? Porque no reino espiritual, o Papai do céu, ele permitiu várias fontes que nós precisamos analisar e agora traçar o nosso crescimento espiritual. Aquilo que eu ensino, que eu falo, eu não estudei. Por quê? Porque para despertar pessoas, Deus me deu uma visão. Assim como João foi levado numa visão, eu fui levada dentro de uma visão. E eu vi como tudo começou, eu vi como o universo se formou, eu vi como a terra se fez. E por mais que eu não tenha termos religiosos e também não tenho termos científicos para expressar, mas o meu espírito consegue até hoje vivenciar todas essas realidades. Amém? Entenda, você é maior do que a criação. Fisicamente, como filho de Deus, entenda isso, queridos, para sair assim as síndromes que existem em você, para sair os traumas que existem em você, fisicamente você é um indivíduo e você está dentro da criação. Chamado de filho do homem. Aí você vai entender porque a Bíblia chama Jesus de filho do homem, de filho de Deus. Você precisa discernir isso. Como indivíduo, nós somos filhos do homem, nós estamos dentro da criação. Agora, como filho de Deus, você não é indivíduo. Como filho de Deus, você é um corpo coletivo. Aí você vai entender a linguagem de Paulo que diz: nós somos o corpo de Cristo. Espiritualmente você não é um indivíduo, espiritualmente você é um corpo coletivo e você está fora da criação. Você é maior do que a criação. Espiritualmente você é maior do que a criação. Sabe por quê? Porque espiritualmente você foi designado para governar a criação. Você está entendendo?
o quanto que te diminuíram, o quanto que fizeram parecer que você não era nada. Agora, ontem Deus me falou uma frase que eu quero repartir dentro desse entendimento. O pai, ele disse assim: filha, ao mesmo tempo você não é nada, mas ao mesmo tempo você é tudo. Se você falar uma frase dessa para as pessoas que não têm entendimento espiritual, eles vão dizer: você é doida. Só que quem tem entendimento espiritual sabe do que o pai estava falando. Como filho do homem, não somos nada, mas como filhos de Deus, nós somos tudo. Porque nós somos a totalidade. E nós habitamos com o Pai fora da criação. E entramos na criação para estabelecer o plano de Deus dentro dela. Amém? Que o Pai te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal. E que você conserve no teu coração essa condição elevada de filho de Deus. Mas, assim como Jesus, tenha o mesmo sentimento dele quando se trata de humanidade. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não subsistindo, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. Você entende muita coisa quando você entende a espiritualidade. Amém? Um beijo no coração e sejam abraçados pelo amor do Pai.